Salve, salve, rapaziada, esteja na parada com vocês. Seguinte, nós vamos ver aqui a reviravolta do Rigby em apenas um show. Bom, pessoal, achei interessante o tema do vídeo, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! E aí, pessoal, apenas um show tem personagens incríveis e memoráveis. Já falei de alguns deles, mas não falei ainda de um dos melhores, se não o melhor. Cara, o Rigby, velho, juro, começa sendo uma cara odiável, que tipo assim, na primeira temporada inteira, você, juro, não gosta do Rigby com uma vontade tão grande, mas tão grande, velho. Personagem de apenas um show, Rigby. Rigby no começo era um idiota egoísta que desconsiderava os sentimentos de todos e priorizava apenas os seus. Exatamente. Mais tarde, ele demonstrou cuidar de Mordecai, mas teve que demorar um pouco mais para cuidar dos outros membros do parque. Ele era um preguiçoso que não se importava com nada. Mano, eu acho que isso foi o que melhorou muito ele, sabe? Ele ser esse preguiçoso no começo pra gente, tipo assim, que ódio desse esquilo! Mano, que ódio! Aí depois, o cara melhorou como pessoa. Virou uma pessoa melhor, mano, isso é inacreditável, tá ligado? Vindo do Rigby. De sua satisfação imediata, ele realmente não se dava bem com nenhum dos membros do parque. Ele e Mordecai odiavam o Musculoso, e o Fantasmão não era apreciado, se bem que ele não teve muito desenvolvimento de personagem. Mas falarei mais sobre isso quando chegar no vídeo. Pois é. Rigby pensava que o Saltitão só era realmente útil quando ele ou Mordecai estragavam alguma coisa. Pyrolito era estranho pra ele, e Thomas também era bastante brando como personagem. Pelo menos, ele era no começo. Benson foi provavelmente o mais difícil para Rigby começar a se dar bem. Talvez mais fácil do que o Musculoso. Benson sempre demonstrou na primeira temporada dar a Mordecai e Rigby o benefício da dúvida quando se tratava de eles relaxarem e bagunçarem o parque. Eram novos trabalhadores, ainda jovens, mas rapidamente Benson deixa de ser tão tolerante. Ele ameaça demiti-los em quase todos os episódios, Exatamente. Lida com eles brigam e em muitos episódios, Benson é o principal antagonista aos nossos olhos. Há um episódio em que o Rigby adormece enquanto corta. Mano, eu acho que esse episódio é um dos mais conflitantes, porque, mano, véi, isso aqui estamos na segunda temporada, tá ligado? O Rigby começou a evoluir como personagem. E ele fazer uma cagada dessa é meio que... Pô, por quê? Tá ligado? Por quê? Fazendo com que o cortador fique fora de controle e arruinando um bolo de $1 milhão que o pai do Pyrolito comprou para uma grande festa, fazendo com que ele trancasse Benson e Rigby em uma sala onde um deles teria que escrever uma carta de demissão. Exatamente. Ambos se recusam a fazê-lo e ficam trancados no quarto o dia inteiro. Eles aprendem mais um sobre o outro e começam a se entender melhor depois de se unirem. Mais especificamente, eles vinculam seus problemas aos seus pais. Benson começa a se abrir sobre... Mano, pior que é verdade, velho. Cada um tem seus problemas, tá ligado? Principalmente na história do Rigby, tá ligado? Ele ser o filho não favorito, é aquilo, tá ligado? Não ser o mais velho, não ser o favorito. E, mano, é meio que isso, velho, tá ligado? O pai nunca apoiou o hobby de tocar bateria, e ele ensinou a Benson desde muito jovem que ele deve falar e gritar pelas coisas que deseja na vida, levando a seus graves problemas de raiva. Rigby também fala sobre seu pai e como ele sempre o compara ao seu irmão mais novo Dom, que é melhor do que o Rigby em quase todos os sentidos. Mais alto, mais forte, mais inteligente. Está fortemente implícito que a comparação constante dos dois por seu pai é a raiz de todas as inseguranças de Rigby. Através desse episódio, Rigby e Benson começam a se respeitar mais e a crescer não apenas como pessoas, mas também como amigos. Exatamente. Rigby amadureceu muito ao decorrer da série. Um arco principal dele é quando ele começa a namorar Eileen. Há muitos episódios que o levam até esse ponto, mas um dos mais importantes para o arco de Rigby foi o episódio O Plano Eileen. Rigby, Mordecai e Margaret estão todos na casa de Eileen, onde ela encontra as antigas realizações de sua vida antes de completar 20 anos quando estava na escola, e um deles seria casar com um gênio. Rigby nunca se formou no ensino médio, e ouvir sobre o plano de Eileen o deixa inseguro. Então ele decide voltar e terminar sua carreira acadêmica porque ele quer melhorar para Eileen. Isso não é realmente tocado até talvez na metade das temporadas 7 e 8, mas como afirmado antes, Rigby tem um relacionamento tenso com seu pai. Seu pai está sempre comparando com seu irmão mais novo, porque ele tem uma melhor carreira do que Rigby e melhores realizações. Rigby obviamente se sente rejeitado por seu pai e começa a fazer o que for preciso para deixá-lo orgulhoso. Então
Então, embora originalmente ele tenha feito isso por Eileen, ele também fez por seu pai. Tem outro episódio em que a Eileen ganha uma TV de tela plana em um concurso, mas aí, enquanto ela estava fora, Rigby decide surpreendê-la com um filme e uma pizza, configurando a TV enquanto ela não chegava. O problema é que Eileen tem uma colega de quarto que protege todas as suas coisas, incluindo essa TV antiga dos anos 70. Rigby quer movê-lo e no segundo em que ele toca, sua colega de quarto aparece e rouba a TV de Eileen. Daí eles começam a perseguir essa louca pra recuperar. Mano, tu é doido, apenas um show é foda, só que ao mesmo tempo muito maluco, tá ligado? Acontece essas coisas do nada. A TV, basicamente arriscando a vida por causa do quão louca essa garota é. E por mais bobo que seja, até porque é só uma TV, não valeria a pena arriscar a própria vida por causa de uma TV. Rigby o fez porque sabia que isso é importante para Eileen, e mesmo que ela compreendesse o problema, ele não quer desapontá-la e deixá-la triste de qualquer forma. E te garanto que o Rigby do passado não se sacrificaria por uma coisa como essa. Exatamente, mano, a evolução do personagem. Mano, é a mesma coisa que a gente vê com certos tipos de personagem, não diferentes, mas tipo assim, que crescem, tá ligado? Quando eu era mais novo, eu nunca me esforçaria pra fazer alguma coisa. Só que eu de agora, eu tô me esforçando pra fazer alguma coisa sobre a minha vida. Eu coloco muito entre isso, eu comparo muito isso. Que, mano, a gente tem uma evolução gradual como pessoa, como ser humano, e isso é muito bom que apenas um show faz, sabe? Rigby era um idiota egoísta no início da série e se tornou um personagem maduro e passou a cuidar não apenas de Eileen, mas também de seus amigos. Podemos ver que o Rigby cresceu muito como personagem, talvez não completamente, mas definitivamente podemos ver uma melhoria. Exatamente. Mas os personagens notaram? Rigby foi tratado injustamente e acertou em algumas discussões no passado, mas nada como no episódio Burro de Carga, em que ele foi totalmente injustiçado e o Mordecai completamente ingrato. Rigby não faz nada além de ajudar Mordecai e trabalhar, e ele não pede nada além de alguma apreciação por isso. Em vez disso, todos lhe dizem que ele seria inútil se não fosse por causa do Mordecai. Acontece que nas primeiras temporadas, ainda que errado, seria mais justo da parte deles dizerem isso. Exatamente. Porque Rigby causava mais problemas no dia a dia de Mordecai, e ele era sempre a pessoa que tinha que limpar tudo. A questão é que Rigby não é mais assim, mas ninguém percebeu essa mudança. Então, eles presumem que ele é o mesmo preguiçoso e egoísta de antes. Mordecai não defende Rigby e diz que o fato de Rigby ajudá-lo é o mínimo que ele poderia. Mano, o pior é que isso é um problema do Mordecai, tá ligado? Ele só realmente começa a melhorar a partir do momento que ele para de ser um gado imbecil, sabe? A partir do momento em que, velho, ele para de ser um idiota. Porque o Mordecai nas primeiras temporadas, ele era um idiota. Mesmo falando que ele consertava a bagunça do Rigby, mano, ele era um imbecil. Porque ele maltratava o Rigby sem, às vezes, nenhuma razão. Claro que o Rigby fazia besteira, mas por quê? Tá ligado? Um amigo machucaria um outro amigo por nada, sendo que o outro amigo tá tentando ajudar, sabe? Fazer. Isso é o que faz com que Rigby fique realmente chateado e decida largar seu emprego no parque e conseguir outro para provar a todos que ele não é inútil. Mais tarde, no mesmo episódio, eles têm outra conversa. Mordecai não escuta e pede outro favor e diz que, como Rigby relaxou a vida inteira, ele deveria ajudá-lo agora que quer passar menos tempo no trabalho para ficar com a CJ. Se Mordecai tivesse pedido esse favor nas primeiras temporadas, novamente, seria um pouco mais justo. O problema é que Mordecai não consegue ver que as coisas mudaram e não escuta o Rigby. Pois é. Rigby, completamente justificado, reclama que isso realmente não é justo porque Mordecai sempre tem tudo. Ser o jogador número 1, a cama, vencer nos socos, entre outras coisas. Rigby também aponta que ajudou Mordecai com CJ todo esse tempo e já o ajudou a superar Margaret antes. E Mordecai nunca lhe agradeceu. Isso é tudo que Rigby quer, um pouco de respeito e apreço, mas todos os outros nunca levam ele, seus problemas e seus sentimentos a sério. No dia seguinte, vemos que a única pessoa com quem Rigby está conversando no momento era Eileen, que o apoia muito.
Eileen está lá para ajudar Rigby em seus próximos dias de trabalho e se preocupa com a briga de Rigby com Mordecai. Ela convida Mordecai para o último dia de trabalho de Rigby, pois sabe que eles sempre se apoiam. Mordecai está preocupado com Rigby e quer ajudá-lo, mas Rigby insiste que pode fazer isso por conta própria. Ele quer provar que é útil para outras coisas, além de não ajudar Mordecai. Mordecai continua insistindo que quer ajudá-lo, mas Rigby vai fazer seu último trabalho sozinho. Fico feliz em que o episódio não instigou a gente a pensar que o Rigby está errado por não pedir ajuda, ou que de alguma maneira é ruim ele querer fazer isso sozinho. Não. Porque não é. Mostra que ele não é mais tão dependente como já foi nas temporadas anteriores. Então Rigby consegue fazer isso, mas tem dificuldades no final. Mordecai, preocupado, manda ele parar, mas Eileen, por outro lado, o apoia, dizendo que ele consegue. E é aí que Rigby consegue terminar o trabalho. Porque como eu disse antes, Rigby precisa de alguém que o apoie e acredite nele. No final do episódio, Mordecai finalmente admite sua culpa e agradece a Rigby por sempre ajudá-lo. Esse episódio foi realmente muito importante para mostrar a reviravolta que o Rigby estava prestes a dar. E como a Eileen foi muito essencial. Mordecai e Rigby têm um vínculo forte com algumas implicações infelizes, baseados no cuidado e no verdadeiro bromance que tem um com o outro, e que às vezes pode levar a essa dependência, e em como ambos estão acostumados com o modo como sua amizade costuma funcionar, a tal ponto que o menor das mudanças no status quo não passarão despercebidas, às vezes até atrapalhando a amizade. Eu sinto que há menos episódios focados em Rigby mais tarde. Claro que ainda existe episódios focados nele, mas é verdade que há menos episódios do que nas duas primeiras temporadas. Exatamente. Principalmente porque nessas temporadas, Rigby foi quem criou o conflito na maior parte do tempo. E à medida que ele começa a crescer ao longo das temporadas, ele cria cada vez menos conflitos. E, sinceramente, fiquei muito feliz com essa mudança. Eu também, velho. A reviravolta de Rigby em apenas um show é de um personagem imaturo e irresponsável para alguém mais responsável, maduro e consciente das repercussões de suas ações. Essa evolução... Mano, essa evolução é basicamente nós seres humanos, sabe? Quando a gente evolui, a gente vira um Rigby mais feliz, tá ligado? A gente começa irresponsável e vendo que a vida não é só um mar de rosas, mas aprendendo com nossos erros, melhorando, e sabe? E isso sempre vai ser uma evolução. Tudo que a gente está fazendo na nossa vida vai sempre chegar num grau de evolução. A gente pode começar pequeno agora, ou imaturo que nem o Rigby, mas no futuro vamos ser iguais ao Rigby mais velho, que aprendeu com seus erros, que não cria tantas confusões, que sabe resolver as coisas sozinhos. E é basicamente isso. É um dos aspectos mais interessantes do desenho animado, pois mostra que as pessoas podem crescer e mudar quando enfrentam desafios e oportunidades de aprendizado. Muito obrigado por ter... Bom, pessoal, é muito gratificante ver um vídeo desses. Muito maneiro o seu vídeo, mano. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.